Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2023. E o tema que estudaremos hoje será A Mulher no Deserto. O texto que serve como base para o nosso estudo, Apocalipse 12, verso 6, que diz assim: A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Ainda vamos ler os versículos 14 a 16, que diz assim: Ela, porém, recebeu duas asas como águia, para que voasse a um lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das partes mais importantes da profecia. Como já vimos nesse texto, estamos analisando as diversas ações que o grande conflito, o desenrolar do grande conflito, em 4 cenas. Já tivemos a oportunidade de ver a primeira cena, que foi o grande conflito começando no céu, a rebelião de Lúcifer contra o governo de Deus. A segunda cena, ou o segundo episódio, Cristo Jesus vem à Terra, nasce como uma criança e o inimigo está ali para tentar destruí-lo, mas Cristo o venceu. A terceira cena é agora a mulher. Cristo Jesus venceu e voltou ao céu. E o que o inimigo fez logo depois disso? Então, aqui aparece uma imagem. A imagem de uma mulher, a mulher que agora vai ser perseguida pela serpente, pelo dragão, que vai lançar águas atrás dela. Águas, dentro do contexto do Apocalipse, são povos e multidões. Então, o que o texto está dizendo é que o diabo utilizou povos e multidões para perseguirem a mulher. E a mulher foi para um deserto. A ideia aqui do deserto é que ela foi para lugares desabitados ou para lugares mais remotos, tentando se esconder dessa perseguição que foi movida contra ela. Em todos os momentos, o Senhor Deus sempre teve o seu povo, que decidiu, que usou o seu livre-arbítrio e que permaneceu ao seu lado, em todas as eras. Mas o que aconteceu desde a vitória de Cristo Jesus, aquela vitória total e completa, até o momento em que agora a mulher está sendo perseguida? E ela está sendo perseguida por 1260 dias, usando o princípio de ano. São 1260 anos. Cristo Jesus sobe ao céu. Antes de subir ao céu, ele prometeu o Espírito Santo aos apóstolos. A era apostólica começa. A igreja cresce de maneira assustadora porque o Espírito de Deus veio sobre eles. Um momento de perseguição acontece ainda na era apostólica, mas se intensifica ali no finalzinho do período apostólico. João ainda estava vivo quando é exilado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano está por ali, ele é considerado como o segundo Nero, uma perseguição terrível contra a igreja. Ali por volta do ano 320, mais ou menos, o imperador Constantino acaba se convertendo ao cristianismo, se convertendo entre aspas, ele faz um sincretismo religioso, uma coisa tremenda. A igreja agora, que é a mulher, a igreja de Deus, a igreja que tinha passado por perseguições tremendas, agora é religião estatal. Mas Constantino vai agora trazer os bispos, os pastores da igreja, como funcionários do Estado. Agora ele paga o salário para eles. Então, se eles estão recebendo do imperador, eles vão ter que fazer uns favores para o imperador. E uma das coisas que ele começou a fazer é buscar uma aproximação entre paganismo e cristianismo. Nessa altura, muitos dos pilares da fé vão para o chão. E aí você vai encontrar, entre outras coisas, a lei de Deus é pisada a pés, os mandamentos do Senhor são modificados, inclusive o dia de guarda, o sábado, até aquele momento, todo o mundo cristão guardava o sábado. Ele vai dizer que agora o dia de guarda é o domingo. Por que o domingo? Porque o domingo era o dia mais adorado em todo o mundo pagão, porque era o dia do nascimento do Deus Sol. Então agora ele vai dizer, Jesus é o sol da justiça, a gente tem que adorar, é o domingo agora, o sábado foi posto de lado. Ele vai mencionar que os apóstolos e os santos que morreram estão no céu fazendo intercessão por nós. Não é só Cristo que faz intercessão. Daí os mesmos deuses do paganismo recebem agora nomes dos apóstolos e de outras pessoas piedosas que haviam vivido sobre a terra. E agora começa a haver um sincretismo. Para que toda essa situação fosse cimentada, aí vem o ano 538, que é o ano em que o bispo de Roma, que estava mais próximo, portanto, do Império Romano, do Sacro Império Romano, o bispo de Roma, o pastor de Roma, ele vai ser colocado acima de todos os demais, porque na perspectiva deles, ele é o sucessor de Pedro.
Então a autoridade foi dada a ele. Ele tem uma autoridade maior do que a da Bíblia. E agora ele vai ter autoridade civil e religiosa. Portanto, isso vai acontecer especificamente no ano 538. A partir daí, agora, a igreja tem poder civil e religioso. A partir desse momento, começa um momento de perseguição contra aqueles que não pensam da mesma forma que a igreja pensava. A igreja que havia se separado agora do caminho do Senhor. E a igreja começa a perseguir movimentos dissidentes. Movimentos que haviam se mantido, por exemplo, fiéis ao sábado de Deus, que não acreditavam na intercessão dos santos, mas apenas de Cristo Jesus. E assim por diante. E esse período vai se seguir, é um período de perseguição. Aqui nesse período você tem a Santa Inquisição que é estabelecida, e as pessoas que temem a Deus são literalmente massacradas, não para que sejam mortas, mas para viverem com dor durante dias, até que ou neguem a Cristo Jesus, ou se assumam como hereges. Por que isso tudo? Porque se eles negarem a Cristo Jesus ou se assumirem como herege, no momento em que eles forem mortos, os bens deles vêm para a igreja. Se eles morrem sem dizer que são hereges ou renegando a sua fé, então os bens deles vão para o Estado, não vêm para a igreja. Então eles se tornaram especialistas nisso tudo. Até mesmo o perdão dos pecados começou a ser vendido pelas pessoas. Até pecados antecipados. Você podia pagar de forma antecipada para cometer uns pecados. A igreja se corrompeu e se tornou a perseguidora do povo de Deus. Por isso agora, no final do processo, o versículo 17, e o dragão se enfureceu com a mulher, mas passou a lutar contra o restante dos seus filhos, todos os que obedecem o mandamento de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Houve um momento em que ele parou de perseguir a mulher e começou a perseguir os filhos dela, aqueles que haviam se mantido firmes aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus. Aqueles que haviam agora deixado de seguir a tradição da igreja para seguir o assim diz o Senhor. Um período triste da história. Porque o ano 1798 é o ano em que esse período termina. Porque no ano 1798, Napoleão Bonaparte vai invadir o Vaticano e vai destituir, ele vai prender o Papa e tirar dele o poder civil. Então, os 1260 anos de supremacia papal, nos quais a igreja perseguiu o povo fiel de Deus, ele vai terminar aqui. É uma coisa realmente tremenda aquilo que aconteceu nesse período. Mas o Senhor Deus permaneceu com o seu povo nessa altura. E nomes como dos valnenses, os huguenotes, entre outros, são tantas, são centenas de pessoas que permaneceram fiéis a Deus e a sua palavra nesse período. E que foram martirizadas, muitas delas, por conta desse mesmo período. Então é a igreja que está perseguindo os próprios filhos, como instrumento do próprio diabo. É uma coisa triste. Mas você percebe que mesmo numa época como essa, de novo, o livre-arbítrio, ele aparece com toda a força. Por quê? Porque as pessoas podiam ainda escolher a quem iriam servir. Eu quero orar para que Deus nos ajude a permanecermos fiéis pela palavra de Deus, numa época em que um cristianismo onde a teologia progressista tem dominado muitos segmentos da igreja, gente dentro da igreja dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que algumas partes da Bíblia não podem ser entendidas de forma literal. Eu quero te desafiar a usar seu livre-arbítrio e a dizer a Deus: Senhor, a tua palavra vai ser o meu guia seguro. E eu vou permanecer fiel ao Senhor até o fim. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eu quero orar para que essa seja a nossa realidade. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de poder orar pelos nossos pedidos de hoje. Vem comigo. Dentro das orações que estamos fazendo durante essa semana pelos autistas, já mencionei a campanha que está sendo feita nessa semana pelo Rafa, e ao mesmo tempo do sábado, que será o dia em que todos os adventistas da América do Sul, em todas as igrejas, irão usando alguma peça de roupa azul, mencionando que todos os autistas têm que encontrar o seu espaço também dentro da igreja para poderem aprender a amar Cristo Jesus, para que a igreja se adapte a eles também, para que eles tenham um lugar dentro da casa de Deus. E isso é tão importante. Alguns dias atrás, a mãe de um menino autista me procurou e me disse assim: pastor, eu não posso levar meu filho para a igreja porque ele é autista severo
E quando eu levo para a igreja, alguns irmãos ficam olhando e pedem para que eu não leve mais. Então, para eu ir para a igreja, eu tenho que deixar meu filho com alguém em casa. Mas será que ele não pode aprender a amar Jesus? Apesar das dificuldades que ele tem por causa do autismo? É por causa de pessoas como essas que no sábado a gente vai com alguma peça de roupa azul para a igreja, para poder pedir, para que os irmãos da igreja, para que a igreja como um todo se abra também para essas pessoas, para que a pessoa com deficiência também tenha um lugar dentro do reino de Deus. E hoje vamos orar pelos adultos autistas. Mas existem outros pedidos que foram mencionados aqui no nosso chat e eu vou passá-los para vocês para podermos orar também. A Helena Reis, ela vem fazendo alguns pedidos há algum tempo aqui no nosso canal. E hoje ela vem fazer um agradecimento. Ela diz: boa noite, em primeiro lugar eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço também por todos aqueles que oraram pela minha amiga, a Márcia Palha. Ela estava com uma hérnia no estômago. Quando foi ontem, ela foi internada às 11 horas da manhã e foi para o bloco de cirúrgico. Quando o médico cirurgião abriu, se assustou com um imenso tumor dentro dela, quase estourando. E haviam outros tumores pequenos. Ela falou que foi um milagre de Deus, inexplicável, porque não houve nenhum tipo de complicação, removeram o tumor e, para a honra e glória do Senhor, a cirurgia dela não durou mais do que meia hora. A Josiane Silva: boa noite, pastor. Que oremos uns pelos outros. Deus age por nós. Ore por mim. Preciso de um milagre. Vamos estar orando por isso. A Oli Gaspar pede o seguinte: olá, peço em favor da oração dos meus netos que estão afastados do caminho do Senhor, estão envolvidos com coisas ilícitas. Que Deus tenha misericórdia, os traga de volta para os caminhos do Senhor. A Vivalda Pereira, ela diz: peço oração pela Márcia Regina Oliveira e os seus filhos, André Vitor Cunha, que são dependentes químicos. Eles são meus vizinhos. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra percebemos que em todas as épocas o Senhor cuidou do seu povo. Eu sei que o Senhor cuidou do seu povo durante os 1260 anos, mas também cuida do seu povo hoje. Te peço, Pai, que o Senhor possa continuar nos ajudando para tomarmos decisões ao lado da tua palavra, ao lado assim diz o Senhor, mesmo numa época em que a teologia progressista tem tomado conta de tantas partes da igreja, de tantas pessoas que têm relativizado assim diz o Senhor. Queremos ser fiéis. Colocamos diante do Senhor também todos os autistas, que são adultos e que sofrem também com as situações que vêm junto com o autismo. Te peço que o Senhor os abençoe. Peço também que o Senhor ouça cada pedido que aqui foi feito e responda de acordo com a tua vontade. Agradecemos também pelas respostas que já deu, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?